Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado e que precisa de atenção. Eu tenho recebido muitas perguntas, tanto no Instagram, quanto dos pais, preocupação em como cuidar, como prevenir o abuso sexual infantil. Então a gente vai começar hoje o nosso vídeo falando sobre isso. Vem comigo! Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema, que é do abuso, da prevenção do abuso sexual infantil. É algo que parece distante, que só acontece com o outro, mas a gente precisa cuidar e orientar os nossos filhos para a gente saber como fazer para que isso não aconteça com eles. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é explicar para a criança desde muito cedo que o corpinho dele é um espaço sagrado, é um lugar sagrado e que ninguém pode tocá-lo sem permissão, né? Essa invasão do corpo infantil, ela é naturalizada na nossa sociedade. As pessoas acham que a criança precisa abraçar e beijar, mesmo aquele parente distante. Às vezes nós obrigamos os nossos filhos a cumprimentar dessa forma mais calorosa quando eles não querem. Isso é uma invasão do corpo infantil. Então a gente precisa ir dando para a criança possibilidades de estabelecer esse limite, sabe? De dizer, não quero abraçar, não quero beijar aquela tia, e a gente respeitar. Então, filho, diga oi de longe, diga bom dia de longe, diga boa noite, enfim. Entende? Isso não é uma falta de educação, mas é um respeito pelo corpo infantil, para que a criança saiba que ela pode dizer não, porque quando ela precisar dizer não numa situação perigosa, ela também vai conseguir falar sobre isso, explicar sobre as partes íntimas. Isso é muito, muito importante. Outra dica, né, além de não aceitar presentes de estranhos, é que a criança comece a perceber que o contato físico é bom, né? Ele precisa ser bom. O contato físico, esse contato físico que causa um mal-estar, um desconforto, ele não deve ser normalizado. Assim como lá atrás, que eu falei para vocês sobre os cumprimentos desagradáveis, que às vezes a gente obriga a criança, isso causa um mal-estar na criança. Então, se a gente continua obrigando ela a fazer isso, a gente normaliza esse contato físico ruim que causa mal-estar. Outra dica que eu quero dar para vocês é invistam em material lúdico, explicativo, que seja acessível para a idade dos seus filhos. Eu vou mostrar para vocês hoje 3 livrinhos, deixa eu pegar aqui, que são muito interessantes. O primeiro é esse aqui, ó, é O Segredo Segredíssimo. Esse livro fala sobre essa questão do segredo, porque sim, em casos de abuso, a primeira coisa que a criança ela é coagida a não falar sobre aquilo, ela é ameaçada, é dito que é um segredo, é um segredo só nosso, enfim, se a sua mãe souber, ela vai brigar com você, porque a culpa é sua, entende? Então, isso é outra coisa. Anota essa dica. Diga para o seu filho que quando um adulto faz algo com ele que não é legal, a culpa nunca é da criança. A culpa sempre é do adulto responsável, né? Sempre é do adulto que fez aquilo que não deveria fazer. Não é da criança, para que a criança não fique com medo de dizer: poxa, minha mãe vai brigar comigo, por que eu me envolvi nisso? Então, esse livrinho, ele fala sobre isso, sobre essa questão do segredo. Que os segredos, eles não podem ser algo que lhe cause mal-estar. Então, é muito legal, é uma historinha que vai falando sobre isso de uma maneira lúdica, de uma maneira acessível para a criança. O outro é esse daqui que eu adoro, que é Não Me Toca Seu Boboca. Fala disso, das partes íntimas, fala do corpinho ser sagrado, fala de como essa criança deve se proteger, fala da historinha da Ritoca, né? Que ela tinha um vizinho assim, que era legal e chamava pra brincar. De repente ela percebeu que esse vizinho olhava de uma maneira diferente. E esse daqui é bem suave. Esse vizinho tocou o pescoço dela e ela viu que ele tinha um olhar estranho. Então é muito, muito interessante para essa prevenção. E o terceiro livrinho que eu vou mostrar é esse da Pipo e Fifi,
que é muito bom para falar sobre isso, sobre essa prevenção, né? Ele também é uma historinha, ele vem explicando, falando sobre isso, e é muito interessante. Desse livrinho aqui, eu tenho inclusive os personagens, deixa eu mostrar para vocês. Tem os personagens, que eles estão de fraldinha, e se a gente abaixa a fraldinha deles, tá os órgãos íntimos de cada um. Entende? Para a gente conversar com as crianças sobre isso. Então, eles estão de fraldinha justamente para isso, para proteger. E são os personagens desse livrinho. Então, a gente precisa ter muito claro isso com os nossos filhos, falar sobre isso de uma maneira lúdica, que eles consigam entender e acessar, sem ser algo pesado, mas eles precisam saber que se por acaso, em algum momento acontecer alguma coisa, eles podem e devem pedir ajuda. Eu brinco com os meus meninos lá em casa que nesse momento eles podem gritar, eles podem bater, eles podem sair correndo, eles podem fazer qualquer coisa nesse sentido com aquela pessoa que está fazendo algo, né, que não é legal com eles. Então isso é algo que eles acham até engraçado. O Davi sempre diz, eu posso meter o chute, eu posso bater, pode, sai correndo. E gritem, falo para os meninos, gritem muito. Porque nesse momento que você grita, você está pedindo ajuda e você está dizendo para aquela pessoa que você não vai aceitar aquilo, entende? Então eu falo para os meninos para eles gritarem, saírem correndo, enfim, e eles acham uma graça. Eles até riem quando a gente fala sobre isso, mas é algo sério que a gente precisa levar para os nossos filhos para que eles entendam a importância da preservação do corpo deles. Isso é algo que faz muita diferença. Eu já tive criança aqui que foi vítima de abuso e é algo, gente, que marca a vida dessas crianças. Já recebi adultos que foram vítimas de abuso sexual lá na infância e têm a vida marcada, não só a vida sexual, mas a vida também em outras áreas, sabe? Reverberando isso ainda hoje. Então é preciso a gente cuidar disso com muito carinho, com muito cuidado e com muita atenção, porque o melhor é que a gente previna para que isso não venha acontecer e que a gente ensine os nossos filhos a se defender, a prevenir, a dizer se percebem que tem alguma coisa errada, como no caso da Ritoca. Ele não chegou a fazer nada mais grave. Ela percebeu que o olhar dele estava estranho, que ele falou para ela, chamou ela num cantinho e falou para ela, você é tão bonitinha. Então, isso já foi um sinal para ela de que tinha alguma coisa que estava errada, entende? Imagina os nossos filhos com essa capacidade de, opa, tem alguma coisa estranha aqui. E a gente só ensina isso para eles, só consegue ensinar isso para eles falando sobre isso, lendo, mostrando situações. Então é algo muito importante. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, para que todos possam ser alcançados. Apliquem na vida de vocês, conversem com os filhos para que não venha acontecer. É muito mais fácil, né, o trabalho da prevenção do que depois do cuidado, da reparação de tudo isso. Me sigam nas outras redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus!